Você já se perguntou o que realmente acontece na mente e no coração de alguém quando você simplesmente desaparece da vida dessa pessoa? Não estamos falando de se afastar devagar, mas de sumir de verdade. Sem mensagens, sem telefonemas, sem qualquer contato. É nesse silêncio que a mente deles começa a trabalhar contra eles mesmos. O que antes parecia garantido se transforma em incerteza. O que antes era ignorado se torna precioso. No vídeo de hoje, vamos revelar as 10 coisas que eles sentem quando você decide se retirar sem aviso, mostrando como o silêncio e o afastamento podem ser armas poderosas. Prepare-se, porque cada reação deles é uma prova de como a ausência pode ser muito mais marcante do que qualquer presença. Antes, se inscreva no canal. Para você não perder nenhum vídeo, vamos aos ensinamentos. Ponto número 10. Eles sentem o peso do vazio imediato. Quando você desaparece, a primeira coisa que atinge essa pessoa é o choque do vazio. A ausência repentina quebra o padrão de costume. Ela estava acostumada a ter suas mensagens, sua presença, sua voz disponível a qualquer momento. De repente, esse fluxo se interrompe e o cérebro dela não entende de imediato o que aconteceu. O silêncio começa a gritar mais alto do que qualquer palavra. No início, ela pode até tentar fingir indiferença, mas a mente humana odeia lacunas. E quando falta algo que antes era constante, surge um desconforto inevitável. Esse desconforto se transforma em uma pergunta insistente. O que houve? Onde está aquela pessoa que eu achava que estaria sempre ali? Esse é o poder do vazio. Ele não é apenas ausência. É um lembrete silencioso de que nada é garantido. É nesse momento que a pessoa percebe que o espaço que você ocupava não pode ser facilmente substituído. O silêncio que você deixa não é apenas físico, ele ecoa emocionalmente. Essa ausência mostra de forma brutal que sua presença nunca foi obrigatória, que estar ali foi sempre uma escolha sua. E é justamente essa percepção que começa a pesar no coração e na mente dela. Quando você some, a primeira sensação que ela experimenta não é raiva, nem arrependimento imediato, mas sim um desconforto profundo, uma estranheza que corrói por dentro. É o início da consciência de que algo valioso se perdeu sem aviso. Esse vazio imediato é a semente de todas as outras emoções que virão depois. Número 9. Eles sentem a quebra do controle que acreditavam ter. Quando você desaparece, algo muito maior do que o silêncio começa a incomodar. A perda do controle. Muitas vezes essa pessoa acreditava que tinha você nas mãos, que podia prever suas reações, que sabia exatamente quando você iria mandar uma mensagem ou procurar por ela. Mas ao desaparecer, você quebra esse ciclo e destrói a sensação de poder que ela pensava possuir. A mente humana gosta de rotinas porque elas trazem uma falsa segurança. Se todos os dias havia a certeza da sua presença, o desaparecimento quebra esse ciclo. De repente, a previsibilidade acaba, e isso cria ansiedade. Eles já não sabem o que esperar de você. Esse é um dos golpes mais fortes, a descoberta de que você não era tão previsível nem tão fácil de controlar quanto imaginavam. E o mais doloroso disso tudo é que você não precisou dizer nada. Foi o silêncio que revelou a realidade. A sensação de controle dá lugar à frustração. Eles percebem que não têm mais acesso a você, que não podem manipular suas emoções ou usar sua presença como uma certeza confortável. É como se o chão desaparecesse sob os pés. A ausência, então, deixa de ser apenas silêncio e passa a ser um lembrete cruel. Você não pertence a ninguém. Você é livre, e essa liberdade incomoda aqueles que se acostumaram a ter você sempre ao alcance das mãos. A quebra do controle é um choque que dói mais do que palavras poderiam causar. É um lembrete direto de que você tem autonomia e que, quando decide sumir, nada pode impedi-lo. Número 8. Eles sentem a dúvida corroendo a mente. Quando você desaparece, nasce um inimigo silencioso dentro deles, a dúvida. Essa é talvez uma das armas mais poderosas que o silêncio cria. De repente, a pessoa começa a se perguntar: será que fiz algo errado? Será que perdi essa pessoa de vez? Será que ela encontrou alguém melhor? Essas perguntas não têm resposta, e justamente por isso machucam ainda mais. A dúvida age como um veneno lento. Ela invade os pensamentos durante o dia, retorna antes de dormir,
Aparece nos momentos de distração. É um fantasma constante que não dá trégua. O que antes era certeza se transforma em insegurança. E essa insegurança não surge apenas em relação a você, mas em relação a eles mesmos. Começam a questionar seu valor, sua importância, sua posição na sua vida. A mente cria cenários, muitos deles exagerados, mas ainda assim dolorosos. O curioso é que tudo isso acontece sem você precisar mover um único dedo. O simples fato de não estar mais presente cria espaço para que a imaginação deles trabalhe contra eles. O silêncio, nesse caso, fala muito mais alto do que qualquer discurso. A dúvida também gera ansiedade, e a ansiedade os leva a pensar em procurar você, a tentar um contato, mesmo que pequeno, apenas para aliviar essa tortura interna. Mas quanto mais resistem a isso, maior fica o peso da incerteza. Esse é o efeito da sua ausência. Ela deixa perguntas sem respostas, abre portas que eles não conseguem fechar sozinhos e os obriga a enfrentar algo que nunca imaginaram sentir: a perda de segurança em relação a você. No fim, a dúvida não apenas corrói, mas também revela. Ela mostra que, por mais que tentassem te tratar como uma opção, a sua ausência tem o poder de expor o quanto você sempre foi essencial. Número 7. Eles sentem o arrependimento bater com força. Após o vazio e a dúvida, chega um dos sentimentos mais pesados: o arrependimento. A ausência cria espaço para reflexão, e é nesse silêncio que eles começam a revisitar cada momento, cada palavra e cada escolha que fizeram com você. O que antes parecia irrelevante, agora se torna gigantesco na memória. Pequenas atitudes que poderiam ter sido diferentes ganham um peso enorme. É nesse ponto que eles percebem o quanto te subestimaram. Talvez tenham pensado que você estaria sempre disponível, que sua paciência não teria fim, que seu coração aguentaria tudo. Mas o desaparecimento prova o contrário. Você também sabe partir, e isso dói. O arrependimento não vem de uma só vez, ele cresce devagar, como uma sombra que se alonga a cada dia. Surge quando eles lembram de algo que você fez por eles, quando veem uma lembrança guardada, ou quando percebem que ninguém mais os trata da mesma forma que você tratava. E esse sentimento pode ser sufocante, porque arrependimento é sempre acompanhado da pergunta: e se eu tivesse feito diferente? Mas já é tarde demais. O tempo não volta, e a sua ausência mostra que não existe botão de reinício. O mais doloroso é que esse arrependimento não precisa de palavras suas para existir. É o próprio silêncio que os obriga a encarar a verdade. Você não está mais lá, e tudo o que eles têm é a memória do que poderiam ter feito. É nesse estágio que o peso da sua saída se torna insuportável, porque o arrependimento não só machuca, ele também deixa claro que certas oportunidades, quando perdidas, nunca mais voltam. Número 6. Eles sentem a perda do ego inflado. Quando você desaparece, algo inesperado acontece dentro deles. O ego, que antes era alimentado pela sua presença constante, começa a desmoronar. Muitas vezes, essa pessoa se acostumou a ser o centro da sua atenção, a receber sua energia, sua dedicação, seu tempo. Cada mensagem sua, cada gesto de cuidado, funcionava como alimento para a vaidade dela. Mas ao sumir, você corta esse suprimento. De repente, o que antes era abundância vira escassez. E é nessa escassez que o ego começa a gritar. É como um vício que não recebe a dose habitual. O silêncio que você deixa não é apenas ausência emocional, mas também a quebra de um pedestal invisível no qual eles estavam confortavelmente instalados. Sem você, eles descobrem que não são tão desejados quanto acreditavam ser, que não têm o controle que imaginavam ter, e que, no fundo, a admiração e o valor que recebiam de você eram muito mais importantes do que estavam dispostos a admitir. É aí que a frustração se transforma em crise de identidade. Eles se perguntam: será que perdi mesmo? Será que não sou tão importante assim? Esse choque é um golpe direto no ego. A beleza desse processo é que você não precisou provar nada. Não precisou brigar, cobrar ou implorar reconhecimento. Apenas desapareceu. E o simples ato de sumir revelou uma verdade que eles não queriam enxergar. Você não é um recurso infinito. E a atenção que dava não era obrigatória. Esse vazio no ego machuca, porque mostra que a importância deles dependia da sua escolha de estar presente.
E quando você não está mais lá, eles sentem, pela primeira vez, o peso de não serem tão especiais quanto imaginavam. Número 5. Eles sentem a inquietação de não ter mais acesso a você. Quando você desaparece, uma das dores mais intensas que eles enfrentam é perceber que já não tem mais acesso direto a você. Antes, bastava uma mensagem ou uma ligação para chamar sua atenção. Agora não existe mais essa facilidade. O contato que parecia garantido se transforma em barreira intransponível. Essa falta de acesso gera uma inquietação quase física. É como tentar abrir uma porta que sempre esteve destrancada, mas agora está trancada com várias chaves. Eles sentem a impotência de não conseguir romper o silêncio que você decidiu manter. E isso corrói por dentro, porque o ser humano odeia perder aquilo que acreditava possuir. A mente deles começa a criar cenários para tentar entender. Será que essa pessoa está ocupada? Será que está ignorando de propósito? Será que encontrou alguém melhor? Cada hipótese é mais dolorosa que a anterior. O mais curioso é que quanto mais eles tentam entender, mais percebem que não têm controle algum. O acesso, que antes era automático, agora depende única e exclusivamente da sua vontade. E isso os coloca em uma posição de vulnerabilidade que eles não estão acostumados a enfrentar. Essa inquietação não é só desconforto, é desespero disfarçado. Eles podem até tentar disfarçar externamente, fingir que não se importam. Mas por dentro a mente não para. A ausência de acesso vira um lembrete constante de que perderam algo precioso. Você não precisou bloquear, discutir ou dar explicações longas, apenas desapareceu. E isso foi suficiente para mostrar que sua presença nunca foi obrigação. Sempre foi escolha. Agora, sem ter como alcançar você, eles sentem o vazio real da perda. Ponto número 4. Eles sentem a comparação inevitável com os outros. Quando você desaparece, eles são obrigados a encarar uma verdade dolorosa. Começam a comparar você com as outras pessoas ao redor. É nesse momento que percebem o quanto a sua presença era única. O jeito que você se importava, a forma como oferecia atenção, até os pequenos detalhes que pareciam comuns, tudo começa a se destacar. De repente, qualquer nova interação parece vazia. As conversas com outras pessoas não têm a mesma profundidade. Os gestos de carinho não possuem o mesmo peso. E até mesmo a presença física de outros não supre a ausência que você deixou. Essa comparação é inevitável, porque a mente humana só percebe o verdadeiro valor quando tem algo para medir. E quanto mais eles comparam, mais sentem a falta. A lembrança do que você oferecia começa a se transformar em saudade. Não é apenas a sua voz, sua atenção ou seu cuidado, mas a sensação única de ser visto e compreendido de uma forma que poucos conseguem proporcionar. Essa comparação gera frustração, porque os outros não conseguem preencher o espaço que você deixou. O vazio permanece, e cada tentativa de substituição apenas o torna mais evidente. O curioso é que eles talvez nunca tenham elogiado essas qualidades quando você estava presente. Podiam até ter ignorado ou subestimado. Mas a ausência é a melhor lente de aumento. Mostra com clareza tudo aquilo que antes era invisível. No fim, essa comparação constante só reforça uma dura realidade para eles. Pessoas como você não aparecem duas vezes na vida. E perceber isso tarde demais é um golpe que a maioria não consegue suportar em silêncio. Número 3. Eles sentem a ausência como um espelho das próprias falhas. Quando você desaparece, a ausência não é apenas sobre você. É um reflexo que obriga a pessoa a olhar para si mesma. De repente, aquilo que antes era ignorado vem à tona. As atitudes erradas, as palavras ditas sem pensar, as oportunidades desperdiçadas. Sua ausência se transforma em um espelho, que revela falhas que eles preferiam esconder. É nesse ponto que surge uma espécie de confronto interno. Eles começam a se perguntar: será que eu poderia ter tratado melhor? Será que fui egoísta demais? Será que subestimei alguém que só queria estar comigo? Essas perguntas não são suaves, são como lâminas afiadas que cortam a mente repetidamente. E o mais cruel desse processo é que não existe como escapar. Você não está mais lá para suavizar, para dar outra chance, para fazer parecer que tudo ainda poderia ser resolvido. O silêncio obriga essa pessoa a encarar a verdade nua e crua. Ela falhou.
Esse espelho emocional é pesado, porque não apenas mostra o que aconteceu, mas também revela o que nunca mais poderá ser corrigido. O que antes era apenas descuido, agora se transforma em arrependimento. E o arrependimento vira culpa. A ausência, nesse caso, é um professor silencioso. Ela ensina sem palavras, apenas mostrando que escolhas têm consequências. E essa lição, por mais dura que seja, fica gravada na memória. No fim, eles não sofrem apenas pela sua ausência, mas pela percepção dolorosa de que o problema nunca foi você, foram eles mesmos. E essa é uma verdade que ninguém gosta de enfrentar, mas que o seu desaparecimento os obriga a enxergar. Número 2. Eles sentem o medo de nunca mais ter você. Quando você desaparece, um medo silencioso começa a crescer dentro deles. Não é apenas a perda momentânea, mas a percepção de que talvez nunca mais possam ter você por perto. Esse medo é diferente de arrependimento. É mais profundo, mais existencial. Eles percebem que a vida continua, que novas pessoas aparecem, mas que você, com tudo o que representava, não pode ser substituído. O coração acelera só de pensar na possibilidade de que não haverá mais contato, de que as conversas, risadas e momentos compartilhados jamais se repetirão. Esse pensamento corrói a mente, porque cria uma sensação de urgência que eles nunca sentiram quando você estava presente. É um medo silencioso que não se manifesta facilmente. Eles podem fingir normalidade, continuar suas rotinas, mas por dentro a ansiedade é constante. Cada lembrança sua surge como uma lembrança de algo precioso que está perdido. Quanto mais o tempo passa e você continua ausente, mais esse medo se intensifica. Eles começam a imaginar cenários irreversíveis. Você seguindo em frente, encontrando novos caminhos, novas pessoas. E é nesse instante que a ausência deixa de ser apenas silêncio e se transforma em um fantasma que os persegue. Esse medo é poderoso porque toca o que eles mais valorizam. A certeza de que podem ter você sempre por perto. Quando essa certeza desaparece, resta apenas a consciência dolorosa de que certas presenças são únicas e insubstituíveis. No fim, o medo que eles sentem não é só de perder você, mas de perceber que perderam algo que nunca mais poderão recuperar. É o preço invisível de subestimar alguém que sempre teve valor real em suas vidas. Número 1. Eles sentem a falta de você como uma lição que não podem ignorar. Quando você desaparece, tudo o que eles sentiram antes, o vazio, a dúvida, o arrependimento, o ego ferido, o medo, se transforma em uma lição silenciosa. A sua ausência se torna um mestre, mostrando que a presença de alguém nunca deve ser tomada como garantida. Eles finalmente entendem o peso das escolhas e das atitudes que tiveram com você. A falta que sentem é profunda porque revela o valor real que você tinha na vida deles. Cada detalhe que antes passava despercebido, agora ocupa espaço enorme em suas memórias. O sorriso que você dava, a atenção que dedicava, a maneira como os fazia se sentir especiais, tudo isso volta como uma lembrança incessante, impossível de ignorar. E o mais doloroso, não há como corrigir. A ausência não deixa espaço para desculpas fáceis ou explicações de última hora. A lição é clara e brutal. A oportunidade passou, e eles tiveram a chance de te valorizar, mas não fizeram. Esse sentimento de falta não é apenas saudade, é consciência. É a percepção de que perderam algo valioso, que nunca mais será o mesmo, que o tempo e o espaço agora trabalham a seu favor, e não contra você. No fim, a ausência ensina o que palavras nunca conseguiriam. Ensina respeito, ensina reconhecimento, ensina limites, e eles só percebem isso quando não há mais você por perto. A sua decisão de desaparecer se torna uma prova de poder, uma manifestação de autonomia. E o impacto que isso deixa em quem não valorizou a sua presença é eterno. Eles sentirão a falta de você, e essa falta será uma lembrança constante de que você sempre teve valor real, e que ninguém tem o direito de subestimar quem sabe desaparecer com elegância. Resumindo tudo, desaparecer da vida de alguém não é apenas um ato de silêncio, é uma demonstração de poder, autovalorização e controle sobre sua própria presença. Cada reação deles, o vazio, a dúvida, o arrependimento, o ego ferido, o medo e a falta, revela o impacto que você realmente tem.
Quando você some, mostra que não é opcional, que sua atenção não é garantida e que sua presença deve ser valorizada. Eles aprendem, da maneira mais direta e intensa possível, que não podem tomar ninguém como certo. O estoicismo nos ensina que não devemos depender das respostas ou da valorização dos outros para sermos completos. E desaparecer, quando necessário, é uma forma de aplicar essa filosofia na prática. Mostrar que você escolhe seu próprio valor sem precisar de aprovação ou reconhecimento alheio. Então, lembre-se, sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra, e aqueles que não souberam te valorizar sentirão, de forma clara e inevitável, o peso do que perderam. O silêncio, quando usado com sabedoria, se torna uma das maiores lições que você pode dar a quem não respeitou sua presença. Se você se identificou com este vídeo, deixe seu like agora e fortaleça sua presença. Compartilhe com alguém que precisa entender o poder do silêncio e da ausência. Comente abaixo sua experiência ou reação ao aplicar essas estratégias. Se inscreva no canal para mais conteúdos que transformam relacionamentos e autovalorização. Ative o sininho e não perca nenhuma lição de estoicismo que pode mudar sua vida.